Vamos meditar em João capítulo 1, Evangelho conforme João capítulo 1, verso 1, no verso 5. A palavra de Deus nos diz: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele nada do que foi feito se fez. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. O início do Evangelho, conforme João, aqui o evangelista passa a descrever a pessoa do Senhor Jesus Cristo e a sua glória, a sua pessoa, a glória da sua obra, numa narrativa que é muito semelhante à narrativa de Gênesis capítulo 1. Ninguém devia olhar para Cristo e imaginar que estava se tratando de um profeta como um profeta qualquer do Antigo Testamento, que foi criado pelo Senhor, mas aqui está o próprio Deus, o Deus eterno. E aí ele faz a narrativa dizendo que ele é eterno, ele estava com Deus antes de que tudo fosse criado. Ele estava no princípio, essa terminologia no princípio é a terminologia de Gênesis capítulo 1, que fala sobre a narrativa da criação. E ele está dizendo que nesse contexto da criação o Senhor já existia, porque o Senhor é eterno, Cristo é eterno. Ele estava com o Pai. E ainda diz que no verso 3 que ele era o mediador da criação, não apenas o mediador da redenção, mas o mediador da criação. Tudo foi feito por intermédio dele. Nada foi feito sem ser por intermédio dele. Ele assume esse ofício de mediador e por meio dele, não somente a obra da redenção, mas a obra da criação, tudo é feito por meio dele. A vida está nele, e a vida é a luz dos homens. Ele é a fonte de vida, é por meio dele que há a criação, é por meio dele que há a redenção. Ele usa esses termos vida e depois o termo da luz, que remete a esse conceito. Especialmente dialoga muito também com Gênesis capítulo 1, quando diz que a luz resplandece nas trevas e as trevas não prevaleceram contra ela. Uma linguagem que é descrita em Gênesis capítulo 1, quando Deus fez separação e traz luz, e as luzes sobrepujam, a luz sobrepuja as trevas. Só que agora ele está aplicando essa linguagem à pessoa de Jesus Cristo. A luz na criação sobrepuja as trevas, mas aqui ele está dizendo que Jesus é essa luz que sobrepuja as trevas do pecado, as trevas que existem na humanidade, em um mundo de trevas, que é o que ele vai desenvolver nos versículos mais adiante. Todo judeu que olhasse para esses versículos, ele deveria entender que Jesus não deve ser considerado como um profeta como outro qualquer. Ele é um mediador da criação, ele é a luz para tirar as trevas do homem, para trazer vida. Todo aquele que gentil, que estava bebendo tantos ensinos e tantas ideologias sobre o que era a verdadeira sabedoria, o Logos, ele deveria também olhar para esse ensino e entender que é em Cristo, ele que é o verdadeiro Logos, o Verbo de Deus. A verdadeira sabedoria não está nos conceitos do mundo, uma palavra para judeus e gentios, para aqueles que vinham de raízes judaicas e aqueles que vinham das filosofias mundanas, ideologias mundanas que buscavam sabedoria em outros caminhos. É somente em Cristo, o Criador, o mediador da criação e o mediador da redenção, que nele que podemos ter vida e ter os nossos olhos e os nossos corações iluminados em um mundo de trevas e um conceito de trevas. Que o Senhor Deus seja glorificado e exaltado em nossas vidas. Deus nos abençoe.